História da família Andrade, Lourenço e Doca. De avô Belisário e vó Júlia nasceram 4 filhos: Sebastião, Zezé, Antonico e Lourenço, o caçula. Sebastião era uma pessoa que só falava em milhões, mas que no fim da visita pedia sempre dinheiro para o táxi. Era um respeitado conhecedor de minérios e suas indicações enriqueciam muito. Dona Nésia, sua esposa, falava em 22 filhos, não sei se é lembra, mas apenas 3 escaparam: Mauro, Hugo e Idalma. Foi com ele que Ronildo e eu aprendemos que mesa de centro para colocar os pés. Tia Zezé tinha uma caligrafia linda, fez a escola normal e escrevia muito bem. Ela era quem escrevia as cartas para pai. Quando mudou-se para Belo Horizonte, a tarefa ficou comigo, e quando eu mudei para o Rio, a tarefa ficou com Raquel. Ela se casou com um português e não teve filho. Para evitar constrangimentos, Celu fez para ela uma certidão de nascimento, diminuindo a sua idade. Tito Nico era o mais abastado. Comerciante ambulante, tinha uma grande freguesia que frequentava com seu jipe. Era o único da família que pertencia ao Partido Comunista. Casado com tia Divina, teve 2 filhos que morreram. Pai chegou a Bocaiúva como oficial que mais conhecia de construções. Trazia também a ideologia dividida com seu irmão Antonico, militante do Partido Comunista, e o conhecimento da Associação dos Operários de Diamantina. Tio Tonico foi vereador pelo Partido Comunista em Sabará. Pai era militante político ativo, chegando a ser o vereador mais votado em uma das eleições que concorreu. Sua herança social foi, contudo, a fundação da Sede Operária, que nasceu no seio do Vera Cruz, um time de futebol que foi um dos fundadores. Foi também um dos fundadores da Fundação Graciema. A importância da sede está não apenas de ter sido dado aos trabalhadores o seu espaço de lazer, impedidos de frequentar o único clube da cidade, mas especialmente pelo papel de promoção social. Naquele tempo, não estavam estabelecidos vínculos empregatícios legais em Bocaiúva e não havia atendimento de saúde pública. O melhor que havia eram os papelotes do Dr. Gil, com as drogas que ele mesmo preparava. Como não havia aposentadoria, criou-se na sede o compromisso de dar às viúvas dos sócios falecidos a importância de R$50 mil. Seu prestígio político viabilizava atendimentos sociais ao operariado. A sede, sem dúvida, como a Fundação Graciema, foi uma das instituições mais bem-sucedidas de Bocaiúva. Depois de longo período de enfermidade, Mãe Marinha morre. Com a morte de mãe, Dona Brazela, uma antiga amiga da família, apresentou para pai Doca. Maria Alvina, Dona Doca. Nasceu dos Azevedo entre os fatos e as lendas da região mágica de Maria Preta, do Araçá, dos Matos, nas redondezas da cidade de Bocaiúva. Cresceu no trabalho, com os sonhos da infância e da juventude, como toda donzela. E como todas elas, esperou por um namoro romântico, um noivado feliz, um casamento com véu e grinalda, lua de mel, um marido atencioso, uma casa, uma família feliz. Um príncipe encantado que arrebatasse da vida dura e a levasse para a torre de cristal, protegida e amada para o sempre. Era o sonho repetido de toda mocinha daquele tempo. Dona Doca, à sua maneira, não sonhou diferente. A sua hora chegou. Talvez não tão perfeito sonho e acabado, que fizesse do seu velado encanto o encontro desejado, mas o que lhe soprou na espera toda aconselhada. Usou véu, grinalda, um lindo buquê de margarida e foi à igreja, como cumpriu o costume, e recebeu amigos naquela noite. Mas a noite se foi e com a chegada do sol, tudo às claras de um dia inteiro. De repente, no improviso, sem qualquer gestação ou preparo algum, no nascer do dia, ficou 10 vezes madrasta de uma só vez. Mãe de filhos não gestados, quase desconhecidos. Madrasta como no carregado da tradição. Por mais perfeita, uma estranha. Que coragem maior haveria? Quem mal saía da vida trivial e simples, parente em tudo o que fazia, e tão acostumado do cotidiano, estava diante de um desafio descabido. 10 estavam diante de si. Esse era o desafio de uma moça recém-saída de uma vida simples e previsível, onde trabalhar apenas resolvia tudo. Ela fez isso.
De início era tudo o que sabia, e aprendeu com o tempo a ser mãe do que podia, mesmo dos filhos que nasceram de si, e não tardar os seus, somando aos já prontos no inacabado. Primeiro veio Rivânia, depois Rogéria, e não tardaram os outros, Rosana, Ravina, Robson e um natimorto, Rússio. Eram 15 somados aos outros. Com o tempo as coisas foram se ajeitando. Tia Elisa se mudou para a casa de parentes em Corinto, depois foi para o Rio. As crianças de São Lourenço só perdiam para os filhos de Piroca em traquinagem. Surgiu uma revolução chamada Ginásio Senhor do Bonfim. Já era possível estudá-la e ir no primário, privilégio até então apenas dos filhos dos fazendeiros. Ronildo e eu, e depois Raquel, fomos estudar no ginásio. Ganhei a bolsa no primeiro ano por ter trabalhado na reforma, depois por ter passado em um concurso estadual. Doca já era senhora da situação e conquistava vizinhos e amigos, amenizando a braveza de pai. Terminado o ginásio, fui para Belo Horizonte continuar os estudos, com dinheiro que recebera da Aliança da Bahia, que era corretor. Morei na casa de tio Tunico e Doca fazia picles para eu vender e complementar as despesas. Passei no concurso do banco e fui para o Rio. Com os filhos crescendo e poucas opções em Bocaiúva, pai volta para Belo Horizonte. Os parentes de Doca já estavam lá. Naquele tempo, fazia faculdade de enfermagem em Itajubá. Lembro-me que Robson era uma tripinha de gente e sofria estreitamento de esôfago. Fazia um tratamento doloroso. Levei para ele um suplemento alimentar que conhecera em Itajubá. Deu certo, nunca mais ele parou de crescer. A família foi morar na casa da Renascença. Houve muitas dificuldades. Branco se casou com a vizinha. Outras dificuldades aconteceram e a família voltou novamente para Bocaiúva. Aos poucos tudo se ajeitou. Doca conseguia agregar os parentes e os vizinhos e nossa casa passou a ser referência para parentes, amigos e amigos dos amigos. Todo mundo era bem recebido. Ninguém se esquece da vez que recebeu as visitas de mais de 30 de Brasília que vieram para o carnaval. Eram tantos que se revezavam nas camas para dormir. A casa sempre estava cheia e mesmo com os casamentos continuou sendo a referência da família. Hoje, passados anos, com a mudança de espaços de pai e Doc, nossos caminhos continuam nessa dimensão paralela a deles, nessa viagem para o infinito.